Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto na teoria econômica neoclássica. Sabe, aquele modelo que tenta entender as decisões que a gente toma todo santo dia, desde escolher o pão na padaria até fazer um grande investimento. Já parou para pensar nisso? Como é que pode uma coisa tão pequena, tipo, sei lá, comprar uma fruta, fazer parte de um mapa gigantesco que explica como mercados inteiros funcionam? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desmontar essa teoria que virou o jogo, colocando as nossas escolhas, as escolhas de cada um, bem no centro do universo econômico. Isso mudou tudo, a forma como a gente entende o que é valor, o que é preço, o que é o mercado. Ok, vamos lá. Tudo começou com uma mudança. E que mudança? De perspectiva. É como se a economia que antes só olhava para as estrelas, para os grandes movimentos, de repente pegasse um microscópio para ver o que acontecia aqui de perto. E aqui a gente vê essa diferença de uma forma bem clara. Os economistas clássicos, eles estavam preocupados com as grandes questões, sabe? A riqueza das nações, o cenário geral. Aí, lá por 1870, chegam os neoclássicos e dão um zoom. O foco deles passou a ser o comportamento de cada consumidor, de cada empresa. E foi daí que nasceu o que hoje a gente conhece como microeconomia. E essa mudança de foco nos leva direto para o coração da teoria neoclássica, para a crença mais poderosa deles, a de que o mercado se ajeita sozinho, quase como se ele tivesse vida própria, sabe? A ideia principal é essa. Se ninguém mexer, os mercados são guiados por uma espécie de mão invisível, que é essa dança entre a oferta e a demanda. É bem simples, na verdade. Tem produto sobrando? O preço tende a cair. Tá faltando produto? O preço tende a subir. É elegante e, segundo a teoria, super eficiente. Tá, mas quem é que move esse mercado? Bom, somos nós, os agentes racionais. A teoria parte do princípio de que todo mundo, pessoas e empresas, age de forma lógica, sempre buscando o que é melhor para si. Os consumidores querem o máximo de satisfação com o dinheiro que têm, e as empresas, bom, elas querem o máximo de lucro. Tudo na base do custo-benefício. Agora, se prepara para um quebra-cabeça que, olha, tirou o sono dos economistas clássicos. Um enigma que a teoria neoclássica chegou e resolveu de um jeito genial. Pensa bem. Água é vital. Sem ela, a gente não vive. Diamantes são brilhantes, né? E mesmo assim, a água custa centavos. E um diamante custa uma fortuna. Como assim? Os clássicos não tinham uma boa resposta para isso. E aqui tá a grande virada de chave, a utilidade marginal. A sacada foi perceber que o valor de alguma coisa não está na sua importância geral, mas sim no valor da próxima unidade que a gente consome. Isso, gente, foi uma verdadeira revolução no pensamento econômico. Funciona mais ou menos assim. Se a pessoa está morrendo de sede, o primeiro copo d'água tem um valor imenso, certo? O segundo ainda é ótimo. Mas e o 10º copo? O valor dele é quase nada. Como a água é super abundante, o preço dela acaba sendo definido por essa utilidade baixinha, a do último copo. Já os diamantes são super raros, então a utilidade de ter só mais um continua lá em cima. E pronto, paradoxo resolvido. Bom, com esse grande mistério fora do caminho, a teoria neoclássica foi construída em cima de algumas ideias bem fortes que foram criadas por uns pensadores brilhantes da época. Nomes como Alfred Marshall, William Jevons, Leon Walras, von Bauer, essa foi a turma que arquitetou essa nova forma de pensar economia. Cada um foi colocando um tijolo. Um estruturou a análise de oferta e demanda que a gente usa até hoje, o outro transformou a utilidade marginal em teoria e por aí foi. E eles construíram tudo isso em cima dessas bases aqui. O individualismo metodológico, que é a ideia de que, para entender o todo, você precisa olhar para as escolhas de cada um, a racionalidade econômica, que assume que as nossas escolhas são lógicas, e, claro, a busca pelo equilíbrio de mercado, aquele ponto ideal onde tudo se encaixa da forma mais eficiente possível. Mas, claro, a gente sabe que nenhum modelo é perfeito, né? A própria teoria neoclássica teve que reconhecer seus limites e, com o tempo, as críticas foram aparecendo. E o mais curioso é que uma das primeiras críticas veio de dentro. Um cara chamado Piaget falou das externalidades. Pensa na poluição de uma fábrica. Ela é um custo real para todo mundo que mora perto, mas esse custo não aparece no preço do produto. Nesses casos, até ele, que era um neoclássico, admitia que talvez o governo precisasse intervir. E as críticas não pararam por aí, não. Elas vão direto nos pilares da teoria. Será que a gente é 100% racional o tempo todo?
Ou será que as emoções, a cultura, a pressão social não pesam nas nossas decisões? E os mercados? São mesmo tão eficientes ou acabam ignorando a desigualdade? E essa história de que todo mundo tem a mesma informação? A realidade, como a gente sabe, é um pouquinho mais bagunçada. Então tá, se a teoria tem tantos furos, por que raios a gente continua falando sobre ela? A resposta, na verdade, é bem simples, por causa do legado gigantesco que ela deixou. A verdade é que, com todos os seus mais e poréns, a teoria neoclássica é o ponto de partida, é o ABC da economia moderna. Ela nos deu as ferramentas básicas de oferta e demanda, de custo e benefício, a própria ideia de microeconomia. Para entender o debate econômico hoje, é fundamental entender de onde essas ideias vieram. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se a gente olhar para as nossas próprias escolhas, para o nosso dia a dia, a gente se vê como esses atores super racionais calculando tudo na ponta do lápis? Ou será que a nossa humanidade é bem mais complexa do que qualquer modelo consegue prever? Fica aí a reflexão. O debate, com certeza, continua mais vivo do que nunca.